Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão convida a todos os que nos visitam em nosso canal do YouTube a ficarem connosco para, em conjunto, analisarmos as questões 6, 7, 8, 9 e 10. Relembramos que esta obra se divide em 4 grandes partes, ou 4 livros, a partir dos quais as restantes obras da codificação se estruturam, tal como já vimos na introdução do professor José Herculano Pires, e que poderão analisar na nossa live, que tem como título Estudo do Livro dos Espíritos, número 2. Livro 1. As causas primárias. Capítulo 1. 2. Provas da existência de Deus. Questão número 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos connosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Resposta dos Espíritos. Se assim fosse, porque os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existia, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. As questões tratadas no Livro dos Espíritos têm alto significado para cada um de nós. As respostas dadas pela espiritualidade a cada uma das questões, embora sintéticas, via de regra foram suficientemente claras. Ao propormos-nos tecer algumas considerações sobre cada uma das questões em pauta, achamos por bem valer-nos da riquíssima informação que se encontra esparsa em obras complementares que a espiritualidade tem colocado à disposição da humanidade desde então. Vamos, então, tecer algumas considerações sobre a questão número 6. Produto da educação. Bom, a educação nos estimula para as coisas mais nobres da vida. No entanto, ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução espiritual. O modo de assimilação da educação é diferente de uns para outros, de acordo com os dons despertados em cada criatura. A consciência de cada alma seleciona o que recebe como produto do meio em que vive e dá condições à inteligência para que esta amplie os seus valores na pauta da sua existência. Normalmente recusa o que não lhe serve em consequência do avanço espiritual já atingido. Os espíritos, quando reencarnam em um meio mais evoluído, não assimilam o produto da educação oferecida, por não terem capacidade de entendimento. A assertiva de que somos o produto do meio não encontra segurança nas leis da evolução. Podemos ser ou não esse produto, dependendo daqueles com quem convivemos. E perguntamos: onde aprenderam os primeiros mestres? Qual a escola? O aprendizado mais atuante surge das trocas de experiências entre pessoas e nações. Entretanto, o surgimento do verdadeiro aprendizado das almas vem pelos processos do despertar das qualidades que por vezes dormem em todos os seres. Os espíritos superiores nos dizem que toda a sabedoria vem de Deus. Todo o amor parte da sua magnânima personalidade. A ideia de Deus, na grande população indígena que viveu na Terra e da qual ainda restam uns poucos elementos, é uma prova irrefutável de que ele existe e que não foi produto do meio. Foi revelação dos próprios espíritos que circundavam e protegiam esses elementos nas sequências evolutivas em que a vida os colocou. Os sentimentos íntimos que todos temos quanto à imortalidade da alma e à existência de nosso Pai Celestial foi a primeira coisa divina colocada em nossos corações espirituais pelas mãos do Criador, em forma de luz que nos ilumina a vida. Essa certeza não se vende, não se dá, ninguém tira. É nosso património, que brilha em nós com alegria e esperança,
a nos falar da felicidade eterna. Questão número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta dos espíritos. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas o efeito, que deve ter uma causa. A matéria é efeito. Indubitavelmente que a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo, notar-se-ão fenómenos que por vezes escapam à inteligência humana. Tudo isso que a espiritualidade superior observa na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência que denominamos Deus. Segundo informações que nos vão chegando do mundo espiritual, também ali se continuam estudos profundos sobre o Criador. Ali são expostos por luminares da eternidade os conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco, sua vida e sua interferência em todas as direções da sua casa universal. Porém, precisamos compreender que os espíritos superiores não podem revelar tudo o que já sabem. Conforme elucidou o mentor espiritual Emmanuel, através de Francisco Xavier, cada plano recebe, daquele que lhe é superior, apenas o bastante ao seu estado evolutivo, sendo de efeito contraproducente ministrar-lhe conhecimentos que não poderia suportar. Mesmo assim, eles nos informam que Deus, sendo a realidade absoluta, vibra em tudo o que existe. Deus é Espírito, e só é possível conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Avançar mais, onde os nossos sentidos não alcançam, é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Se quisermos entender mais, a meditação, depois do trabalho honesto, é um caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Sentimos sua presença quando a consciência se apoia no dever cumprido. É verdade que os sentidos dos homens, mesmo dos mais elevados, em comparação com a pureza espiritual dos benfeitores da humanidade, são apagados, pois se distanciam milhões de anos entre uns e outros na escala evolutiva. Mas precisamos lembrar que eles também passaram pelos estágios evolutivos que nos caracterizam hoje. E nós, devagar, mas progressivamente, estamos avançando para o reino onde eles permanecem trabalhando. Relativamente à presença de Deus na matéria, é verdade que no seu íntimo poderemos encontrar a presença de Deus, porque suas propriedades falam dele, da sua grandeza espiritual. Porém, esses fenómenos não são o Criador. São efeitos da causa primária, manifestando-se nas formas transitórias. Pulsa na matéria a vida universal, o fluido cósmico vibrante, dirigido pela mente do Criador e obediente aos seus sentimentos. Ele sabe de tudo e está em tudo, através dos seus atributos espirituais. A matéria, por mais evoluída que seja, não demonstra inteligência. Ela é movida pela inteligência suprema. No que diz respeito à Terra, somente no homem despertou a razão, que é a consequência do princípio inteligente. Mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, Deus. Questão número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta dos espíritos. Outro absurdo.
Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. O que é o acaso? O orgulho nos faz esconder Deus pela fraqueza do nosso entendimento, colocando-o como acaso, palavra que nada expressa na linguagem dos homens. Se o acaso não existe, como compará-lo a um ser que existiu sempre, pois de outra maneira não seria Deus? Absurdo dos absurdos. Nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência. Entretanto, para que a harmonia se faça, é justo que se observe o mundo em que vivemos. Não se pode viver sem que se tenha leis para obedecer, e ao infrator vem logo a corrigenda. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras, e o comando divino é vigilante, operando em todos os sentidos para que estas leis sejam cumpridas, no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. A alma já moralizada é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito e respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância através da lei de causa e efeito. A própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. A gestação de um filho no ventre de sua mãe, ou a formação de um fruto e de uma flor, era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso, por não se saberem os fundamentos da própria vida estuante e vigorosa em toda a criação. Mas agora, no século XXI, na hora da luz, quando os céus se aproximam dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso, por esse assunto marcar ou reavivar os caminhos da ignorância espiritual. Se todo efeito tem uma causa na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que imaginamos. Em tudo existe um comando inteligente que de nada esquece, uma omnisciência operando para a harmonia de todas as coisas. O conhecimento dessa realidade certamente nos dá muita alegria, sendo essa uma das razões porque o Espiritismo é uma doutrina consoladora. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como que uma oração de agradecimento por tudo o que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Cumpre-nos esclarecer que Deus está presente em nossa vida e nos faz viver, mas deixa que façamos a nossa parte para que possamos progredir em inteligência através da experiência. Mesmo assim, a sua misericórdia é tamanha que, se pedimos ajuda, além da que Ele nos dá naturalmente, pela sua inestimável bondade e o seu inesgotável amor a todos os seus filhos, Ele nos atenderá. Porém, não nos façamos surdos às suas leis, para que não venhamos a cair em novas e piores tentações. Esqueçamo-nos do nada e lembremo-nos do tudo. Esqueçamo-nos da inércia e lembremo-nos do trabalho. Trabalhando, esqueçamo-nos do ódio e abracemo-nos vivendo o amor, porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e a alegria permanente no coração. Lembremo-nos de Jesus, que veio anunciar para todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai.
Questão número 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Resposta dos Espíritos. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vende a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designa. O orgulho e o egoísmo. O espírito orgulhoso, encarnado ou desencarnado, se supervaloriza, criando assim em torno de si o seu próprio mundo, não reconhecendo os valores que não lhe pertencem e, principalmente, a fonte criadora de todas as coisas. O orgulho está sempre ligado ao egoísmo, estado deprimente daqueles que o possuem. O egoísmo contrai todas as forças do espírito e atrofia as sensibilidades, fazendo-as perderem o contacto com os agentes da divindade, que nos trazem as notícias de vida em todos os planos da vivência espiritual. Os espíritos, através dos meios de que dispõem, comprovam que nada existe sem vida, mesmo a matéria que chamamos inerte. Em tudo manda a vida como vida de Deus. O ser egoísta facilita condições para a sua angustiosa solidão e sempre é portador desses dois carrascos. Se queremos ser livres, procuremos educar-nos e instruir-nos, tal como nos recomendam os espíritos superiores, e o caminho mais acertado é Jesus Cristo. Ele é o pastor inconfundível de todos nós. O seu amor nos sustenta desde o princípio, nos abençoando em todos os caminhos e nos dando vida em todas as circunstâncias. Não podemos mais duvidar da existência de Deus. Se queremos reconhecer seu valor, observemos sua obra. Se tudo está em plena harmonia, certamente que o seu Criador é perfeito em todos os seus aspectos. Negar Deus nos dias que correm é assinar o atestado de ignorância calculada, que desvincula o amor do coração e separa a fé do ambiente em que se vive. No lugar do orgulho, construamos a fraternidade e na área do egoísmo, conquistemos o amor. Falar no bem e viver no bem é a meta do espírito inteligente, que não se esqueceu da educação. Quando admiramos uma pintura famosa, a primeira coisa que desejamos saber é quem foi o seu autor. Pois bem, a natureza universal de cujos benefícios desfrutamos é a mais bela pintura, é a mais engenhosa construção que podemos contemplar. Façamos o mesmo, busquemos o seu autor e logo encontraremos esse Deus de que sempre falamos com toda a nossa alegria, com toda a gratidão. A obra reflete a inteligência de quem a fez. E, observando o nosso corpo, não vemos nele todo um funcionamento inteligente? Poderia ter sido o acaso que o fez? Procuremos a causa de tal perfeição e, de certo, encontraremos Deus, pois que Ele se encontra também dentro de nós. Capítulo 1. Terceiro, atributos da divindade. Questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus?
Resposta dos espíritos: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Ora, sobre a natureza de Deus. A natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos em toda a sua trajetória evolutiva. Somente Deus se conhece. É o que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos. Os mistérios a desvendar são infinitos em relação à divindade. Na verdade, ainda desconhecemos a própria matéria que nos serve de veículo e, portanto, estamos longe de conhecer o seu Criador. Porém, parar de estudar a sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso que sempre nos convida para avançar. Contudo, precisamos convir que dar saltos incompatíveis com as nossas forças é quebrar a tónica da nossa capacidade. A ânsia de conhecimento pode levar-nos aos extremos. No entanto, o bom senso nos chama a atenção para a harmonia que deverá guiar-nos em qualquer dos patamares evolutivos em que nos encontramos. Por enquanto, basta saber que Deus existe e aprender algo mais sobre seus atributos. Com o tempo, e impulsionados pela nossa vontade, havemos de criar ambiente favorável para poder sentir a divindade em nós, o que já representará um grande avanço na esteira dos erros. Continuamos vinculados a hábitos extravagantes e vícios perniciosos, o que dificulta raciocínios mais amplos que melhor nos auxiliariam a conhecer a natureza íntima de Deus. Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta, impedindo a inspiração superior de chegar ao coração humano. Na impossibilidade de conhecer a natureza íntima, procuremos conhecer suas leis benditas, por forma a mais rapidamente nos entregarmos no grande todo harmonioso e seguro. Precisamos perder ideias infantis que nos levem a pensar que Deus, como vela por nós, nada necessitamos fazer para conseguir a alforria espiritual. Não devemos nem podemos entregar os nossos deveres a Deus. É certo que Ele está sempre presente pelos meios que acha conveniente. Entretanto, a nossa parte temos de fazê-la e, ainda mais, precisamos aprender a fazê-la bem. Enquanto permanecermos na ignorância, sofreremos as suas consequências. A justiça vibra em toda a criação como agente de Deus, acompanhada pela misericórdia do seu amoroso coração, que bate dentro do infinito, no ritmo da luz. Como nos faltam sentidos para conhecer alguma coisa além dos nossos conhecimentos, torna-se necessário estudar na área em que nos compete agir, procurando aprimorar os conhecimentos já adquiridos, fortificar em nossas vidas todas as qualidades nobres que já começaram a se despertar em nossos corações. O trabalho é imenso, a labor é grande, mas esquecer esse labor é perder os princípios da verdadeira sabedoria. Acreditamos que ainda precisamos gastar milhões de anos para conhecermos o começo das lições eternas. Como avançar agora para áreas cujos registros os nossos sentidos não suportam? Se a luz do sol físico, para chegar à Terra, passa por muitas filtragens e se divide em raios incontáveis para nos beneficiar todos, o que dizer da luz do sol espiritual? A razão nos diz que ela sofre infinitas modificações para nos ajudar, servindo de estímulo a todas as vidas. Toda a verdade é relativa ao ambiente a que deve chegar. Quem desconhece as leis naturais que vigoram no mínimo movimento dos átomos nos mundos que bailam nos espaços, não poderá conhecer essas mesmas leis que regulam a harmonia do seu próprio corpo ou dos corpos que servem ao espírito para se expressar onde se encontra. Procuremos, pela meditação, entender quem nos governa e sejamos obedientes a essa força universal que tudo se tornará sereno em nosso íntimo e ao nosso derredor.
Se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza de coração. Os caminhos são infinitos, como infinitos são os nossos destinos ante o Todo-Poderoso, que nos fez por amor. E chegamos ao final da nossa apresentação. Com os votos de muita paz, nos despedimos até o nosso próximo estudo. E até breve.